Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Então vamos lá galera. Hoje o nosso tópico será concordância verbal e como você já viu na aula anterior, em que eu trabalhei tipos de sujeito, você vai perceber que hoje realmente é necessário o conhecimento desses tipos de sujeito, porque a gente vai fazer essa conexão entre o verbo e o núcleo do sujeito. É claro, nós vamos ter outras situações, mas de cara, o processo básico, que é o sujeito concordando com o verbo, na verdade o núcleo do sujeito concordando com o verbo, nós já sabemos mais ou menos um pouquinho, porque agora você já tem total conhecimento para poder identificar um sujeito, para poder identificar um núcleo do sujeito. E agora a gente vai poder amparar você com todos os processos de pegadinhas da concordância verbal aí para todas as provas de concursos públicos. Vamos parar de enrolação, né, Sidney? Vamos ao que interessa. Então, olha aqui comigo. A concordância verbal determina que o verbo se flexione em concordância com o núcleo do sujeito da oração, como a gente já havia dito. Então aqui, ó, as orações abaixo apresentam desvio das normas de concordância verbal. Repare que as bancas sempre se valem de alguns recursos para que esses erros se tornem imperceptíveis a um aluno menos atento. Então aqui, ó, eu coloquei algumas frases e você vai perceber. Está até meio parecido com o esquema CESP-UNB. São várias frasezinhas que, a princípio, na hora da desatenção, a gente acaba não percebendo o erro. Por vários motivos. 3 motivos a princípio. Ou o sujeito está muito grande, e se o sujeito está muito grande, o núcleo do sujeito fica muito distante do verbo, e a gente acaba não percebendo a relação que há entre eles. E aí, de repente, o núcleo está no singular, a gente acaba jogando o verbo para o plural, porque nós temos vários elementos dentro desse sujeito. Ou o camarada fez uma inversão naquela ordem direta em que nós estamos acostumados, como sujeito, verbo e complemento, ele faz uma inversão e ele coloca o sujeito lá para o final, ou então coloca no meio, ou então, sabe, faz uma misturada. E aí você acaba não percebendo. Ou então ele vai brincar com os acentos diferenciais de singular para plural. Quase que não saem de singular para plural. Então, galera, aqui na verdade a gente vai testar a atenção. É óbvio que no dia da prova, quando você está ali fazendo a prova, geralmente final de semana, e você está naquele pagodão que tem no entorno, tá com sol no rosto, você acaba dispersando e acaba não percebendo. De repente, a prova tem um texto enorme, você já está cansado também e acaba ficando disperso. Então agora a gente vai treinar a sua atenção, porque conhecimento teórico você já tem, agora te resta a atenção para o dia da prova. A gente precisa saber fazer a prova. Então vem aqui comigo. Olha essas frases, eu já estou te adiantando que tem erro. Então olha a primeira, o som agradável dos cantos dos pássaros acalmam nossas almas intranquilas. A princípio, você olha e fala, poxa Sidney, mas que erro tem? Está tudo muito tranquilo, ó. Cantos dos pássaros acalmam nossas almas intranquilas. Como é que a gente vai fazer questão de concordância verbal? Lembram quando a gente trabalhou aquele processo básico de predicação verbal para trabalhar a regência verbal, em que a gente tinha sujeito, verbo e complemento? E eu sempre pedia para você ir de cara no verbo e perguntar a ele quem era o sujeito e o resto era o teu complemento. Então, nesse esquema de ir de cara no verbo e perguntar a ele quem é o sujeito, automaticamente eu já fiz a minha questão de concordância verbal. Quer ver? O som agradável dos cantos dos pássaros acalmam nossas almas intranquilas. Então eu venho aqui de cara no verbo. Então, se eu já achei o verbo, o que eu vou fazer agora? Eu vou perguntar a este verbo quem ou que, para poder saber qual é o sujeito. E eu sempre vou perguntar no singular. Por que eu vou sempre perguntar no singular? Porque de repente pode ser uma pegadinha. E perguntando no singular, eu vou descobrir quem é o sujeito. Depois eu procuro o núcleo e aí sim eu vou saber se o verbo está flexionado de forma correta ou não. Então aqui, ó. Quem ou que acalma nossas almas intranquilas. Aí você deve estar olhando e pensando assim, pô, Sidney, é muita coisa. É isso mesmo, o sujeito é enorme. Então aqui, ó, tudo isso aqui é o meu sujeito. O som agradável dos cantos dos pássaros. E agora, Sidney? Ferrou. Tem um montão de palavra aí. Como é que eu vou achar um núcleo? Lembram daquela aulinha de classes gramaticais? É a primeira aula a ser vista, o resumo, o quadro geral das classes gramaticais. Eu tenho
10 classes gramaticais, 6 variáveis e 4 invariáveis. Das 6 variáveis, nós estudamos 5 no processo conjunto e o verbo separado. Lembram das 5 classes gramaticais do processo conjunto? Eu tinha o substantivo, que era o termo determinado. E eu tinha o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome, que eram os termos determinantes. Dizer que o substantivo é um termo determinado significa dizer que ele é sempre o núcleo da sentença. Então, em qualquer estrutura nominal, quem será o núcleo daquela estrutura? Será o substantivo. Agora, se eu tiver mais de um substantivo na estrutura, basta procurar por aquele substantivo que não tem o quê? Preposição. Então, quando eu olho para cá, ó, o som agradável dos cantos dos pássaros, qual é o substantivo que não tem preposição? É som. Poxa, Sidney, eu estava pensando que era pássaros o sujeito. Pô, mas não tem como, porque ele está o quê? Ó, preposicionado. Então, aqui, como o núcleo é som, então, ó, coloca aqui, ó, núcleo do sujeito. Quem verdadeiramente concorda com o verbo é o núcleo do sujeito. Então, ó, vamos lá, ó, vou jogar para lá, para o verbo. Joguei. Verdadeiramente quem acalma, ou que acalma, é o som. Então, se o som está no singular e concorda com o verbo deve se encontrar em quê? No singular. Então, aqui, ó, no singular. Então, o som agradável dos cantos dos pássaros acalma nossas almas intranquilas. Show? Dá uma olhada na outra. O choro das crianças das comunidades carentes nos comovem. Vou de cara no verbo. Quem é que nos comove? Quem ou o quê? Aí você olha e fala, ué, o choro das crianças das comunidades carentes. É tudo isso, né, Sidney? É tudo isso aqui é o meu sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito? Ah, Sidney, é crianças, não é? Não, não é crianças. Eu não posso ter núcleo preposicionado. Será o substantivo sem o quê? Sem a preposição. Então, vem aqui comigo. O substantivo é a palavra choro. Então, se a palavra choro é o núcleo do sujeito, anota aí no teu caderno, ó, é o núcleo do sujeito e é o núcleo que concorda com o verbo, e o núcleo se encontra no singular, o verbo também se encontrará no singular. Então, eu tenho aqui, ó, o choro das crianças das comunidades carentes nos comove. Tranquilidade? Show? Então, vem aqui comigo. Vinha de algum lugar indefinido aqueles viajantes. Caramba, Sidney, rolou em inversão aí. Rolou em inversão, ó. Mas não se preocupe. Aquele esquema de cara no verbo vai resolver. Então, ó, vou de cara no verbo. Aí você deve estar pensando assim, poxa, Sidney, eu não estou lembrado, né? Não estou lembrando muito bem por que eu tenho que ir de cara no verbo. Vamos lá. O verbo, além de indicar ação, estado e fenômeno, ele é responsável pelo processo da sentença. Então, naquela estrutura SVC, quem é o responsável por me dizer quem é ele próprio, quem é o sujeito e quem é o complemento? É o verbo. Então, basta perguntar ao verbo que ele vai te responder. Então, aqui, ó, quem é que vinha? Opa, eu obtenho como resposta aqueles viajantes. E se eu obtive como resposta aqueles viajantes, tudo aquilo dali é o meu sujeito. E quem é o núcleo do sujeito? Viajantes. E se viajantes é o núcleo, será a palavra viajantes que vai concordar com quem? Com o verbo. Se viajante se encontra no plural, o verbo pode ficar no singular? Não, não pode. Então aqui, ó, vinham de algum lugar indefinido aqueles viajantes. Olha a próxima frase. Ocorreu mudanças significativas durante o processo eleitoral. Caramba, Sidney, tem gente que escreve assim, deu esse mole? Tem, porque quando você estuda tipos de sujeito, você percebe que o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, caracteriza uma oração sem sujeito. Consequentemente, ele fica o quê? No singular. Mas muito aluno imagina que o verbo existir, ocorrer e acontecer vai sobre a mesma perspectiva. Então, eles também ficam o quê? No singular. E isso não ocorre não, porque esses verbos, eles são pessoais. Se eu tivesse colocado aqui o verbo haver, aí sim
eu iria dizer, houve mudanças significativas durante o processo eleitoral. Mas como eu utilizei o verbo ocorrer, que é um verbo pessoal, esse verbo ele tem sujeito. E o que ocorreu? Mudanças significativas. Então, meu companheiro, como o nosso núcleo aqui, ó, é mudanças, eu não posso deixar o verbo no singular. Então, foi o que? Ocorreram mudanças significativas durante o processo eleitoral. Agora, dá uma olhada aqui na próxima. O homem humilde tem certas necessidades que as pessoas abastadas não têm. De acordo com o nosso material, a gente vai dar uma massificada nisso. Tudo que está aqui a gente vai acabar massificando. Mas aqui eu tenho um caso que pega muitos candidatos no dia da prova. Principalmente eu vou até te direcionar. Tudo isso que a gente viu aqui agora, a banca CESP, a banca FCC, a banca Sesgran Rio e a banca ESAF, elas adoram. Agora, esse esquema aqui, ó, além de todas essas bancas adorarem, eu tenho uma que em especial gosta em demasia, que é o CESP. O CESP adora colocar isso daqui, porque não vai ter alteração na pronúncia, não tem alteração prosódica. Então, se não tem alteração prosódica, diante daquela montoeira de textos, a gente não percebe. E não percebe só o camarada que é um candidato, um aspirante àquela vaga de concurso público. Às vezes, até o professor de língua portuguesa, se ele estiver meio desatento, ele acaba não percebendo, porque todos somos humanos, todos somos falhos e fadados ao erro. Então aqui, eu preciso de muita atenção. Então vamos lá, ó. Quando eu digo aqui, o homem humilde tem certas necessidades que as pessoas abastadas não têm. Eu acabei tendo dois verbos nessa estrutura. Esse primeiro verbo, ele concorda com quem? Ele concorda com o homem. E homem se encontra no singular. Então, olha o que eu vou falar para você. Os verbos ter e os verbos vir são recorrentes em provas em relação a esse aspecto aqui da nossa acentuação diferencial. Estes dois verbos, mais os seus derivados, como o verbo manter, como o verbo provir e por aí vai. Então, vem aqui comigo, ó. Se homem se encontra no singular, o verbo ter aqui, ele vai ficar também no singular, e é o sem o acento. Agora, quando eu digo que certas necessidades que as pessoas abastadas não têm, esse tem aqui agora está concordando com quem? Com pessoas abastadas. E se ele está no plural, eu tenho como deixar o verbo sem o acento, igualzinho o verbo que concorda com um termo no singular? Não posso fazer isso. Então, eu tenho que diferenciá-lo. Como é que eu vou diferenciá-lo? Eu tenho que colocar um acento circunflexo. Então, aqui, ó, coloco um acento circunflexo. Agora sim, eu mostrei que esse verbo se encontra também flexionado no plural, porque ele concorda com o termo que está no plural. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, não é? Então, olha para a próxima frase. As crianças das comunidades, as crianças da cidade grande se mantêm alheias a tudo. Quem é que se mantém alheias a tudo? Opa, tudo isso, ó. As crianças da cidade grande. Mas quem é um núcleo? É a palavra crianças, que é o substantivo sem o quê? Sem a preposição. Se crianças se encontram no plural, o verbo também tem que estar no plural. Aí você deve estar pensando assim, ué, Sidney, mas não já tem acento? Não está no plural, não? Não. Quando eu tenho o derivado, por exemplo, do verbo manter, que é o verbo, do verbo ter, que é o verbo manter, ou então do verbo vir, que é o verbo provir, se ele se encontra no singular, ele acaba levando um acento agudo. Por quê? Porque aqui quando eu digo mantém, eu tenho uma oxítona terminada em em. Então, obrigatoriamente, pelas regras de acentuação, ele acaba levando um acento. Beleza. No caso aqui no singular, é um acento agudo. Agora, ao jogar para o plural, sempre será um acento circunflexo. Mas por que, Sidney? Para ficar fácil de você gravar isso. Se eu falo em acento agudo, eu tenho quantos pauzinhos? Eu tenho um pauzinho, então é acento no singular. Se eu falo do acento circunflexo, eu tenho quantos pauzinhos? Eu tenho 2, então é acento no plural. Então aqui, ó, se fosse a criança se mantém com acento agudo. Agora, se eu coloco as crianças se mantêm com acento circunflexo. Tranquilo? Perceberam que é uma grande pegadinha? Não tem diferença na pronúncia, seja no singular, seja no plural? Então, meu companheiro,
fique atento em relação a isso. De moldes da base, a gente já tem uma perspectiva. E isso daqui é válido também para a hora da tua produção textual, porque com certeza você já fez um módulo de redação, seja no curso presencial, seja no curso online, e você ouviu da boca do professor para não produzir períodos longos. Ó, jamais produza períodos longos. Isso está completamente errado? Não, isso não está completamente errado, não. Agora, se eu falar que é estritamente proibido, se você fizer um período longo, você estará reprovado, isso é um equívoco. Sabe por quê? O professor, ele te aconselha não que aquilo esteja completamente errado, mas para que você evite o erro. Como assim, Sidney? Se eu colocar um período muito longo, eu tenho uma grande possibilidade de cometer erros de concordância, tanto verbal quanto nominal, porque o meu verbo pode estar muito distante do núcleo do meu sujeito, ou o meu substantivo pode estar muito distante de um adjetivo ao qual ele faça referência. Agora, se eu produzo períodos curtos, o sujeito vai ficar próximo do verbo e aí eu já não vou mais cometer erro de concordância verbal. Aí só se eu for muito desatento mesmo. Então é por isso que os professores pedem para você evitar produzir um período longo. Sem contar que você também pode acabar falando demais, pode acabar sendo prolixo. Então é bom realmente ser objetivo em um período curto. Mas não significa que está completamente errado, não. Afinal de contas, se você já fez faculdade, você vai lembrar da época de faculdade em que você lia autores que produziam períodos longos e autores que produziam período curto. Quando você lia um autor que produzia um período muito longo, o que você acabava fazendo? Você reproduzia um período muito longo, sem nem perceber. E também, quando o camarada que você estava lendo produzia um período curto, na hora da prova você também acabava produzindo um período curto sem nem perceber. Então, não está completamente errado, mas é bom evitar, porque vai fazer você errar menos em relação à concordância verbal. Beleza? Diante disso, nós vamos pegar alguns casos agora particulares. Então, vamos lá. Ó. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Nós percebemos que diante de uma estrutura em que você tem um sujeito determinado e simples, basta identificar aquele núcleo e pronto. Se o núcleo está no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo está no plural, o verbo fica no plural. Agora, quando eu tenho sujeito composto, eu preciso ter toda uma atenção. Ué, Sidney, para mim, sujeito composto, o verbo é automaticamente para o plural. Numa estrutura de sistema SVC da ordem direta, beleza. Mas as bancas têm outras possibilidades para poder te enganar. E é em cima disso que eu vou trabalhar para você não ser pego de calça arriada. Tranquilo? Então vem aqui comigo, ó. Sujeito composto após o verbo. Então vamos entender o que vai acontecer aqui. Quando eu coloco o sujeito composto de cara na frente e depois eu coloco o verbo, eu tenho uma ordem direta. Então quando eu digo aqui, o gato e a gata miaram, eu tenho o verbo e eu tenho um sujeito composto antes desse verbo, que é uma ordem natural da coisa. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu tenho dois núcleos, o verbo, numa concordância gramatical, ele vai concordar com estes dois núcleos. Então, é por isso que o verbo se encontra o quê? No plural. Então, o gato e a gata miaram, frase perfeita. Agora, quando eu digo miaram ou miou, o gato e a gata, muito aluno desconfia, fala assim, como assim, Sidney, miou o gato e a gata? Tu tá maluco? Não tem como não. Poxa, se eu tenho dois termos, é só miaram. Só que aí entra a nossa queridíssima gramática normativa. E a nossa queridíssima gramática normativa permite que se esse sujeito estiver depois do verbo, então eu comecei com o verbo, beleza? Verbo primeiro. Eu posso ter tanto a concordância gramatical, que é a concordância natural, em que o verbo concorda com o núcleo do sujeito, portanto, se eu tenho dois núcleos, o verbo se encontrará no plural, mas a gramática normativa também permite uma concordância
demonstrativa em que o verbo concorda com um núcleo mais próximo. Então eu posso dizer que miaram o gato e a gata ou que miou o gato e a gata. Eu posso dizer que chegaram o professor e seu aluno, mas eu também posso dizer que chegou o professor e seu aluno. Aí vai depender de uma análise do discurso, de uma análise mais aprofundada para a gente entender a intenção do produtor daquela sentença na hora. Mas diante disso, você acha que o camarada vai te cobrar isso? Não, ele só quer saber se você tem a noção ou não dos parâmetros de concordância, para de repente te pegar numa possível pegadinha. Se você já sabe que se o verbo está antes e o sujeito composto está depois, ou seja, eu posso ter dois tipos de concordância. Então, fica ligado nisso. Tranquilo? Belezinha? Então, isso daqui é muito tranquilo. O outro, agora, vai exigir um pouquinho mais de atenção de vocês, senhores e senhoras. Vamos lá. Sujeito composto ligado por ou. Opa! O conectivo ou ali, nessa relação de sujeito composto, pode indicar uma exclusão ou simultaneidade. Então, a gente vai avaliar sempre sobre essa perspectiva. Então, vem aqui comigo. Ó. Se houver exclusão, o verbo fica na terceira do singular. Por que ele vai ficar na terceira do singular? Porque o camarada vai concordar só com o cara. Agora, se houver simultaneidade, o verbo vai para a terceira do plural. Por quê? Porque aí ele vai concordar com os dois elementos. Então, olha aqui. João ou José casará com Maria. Como assim, Sidney? Isso está certo? Eu tenho dois elementos ali. Mas vamos lá. Aqui indica, ó, exclusão. Apenas um casa, apenas um ganhou. Meu companheiro, ali é o seguinte. Quando eu falo João ou José casará com Maria, de acordo com a perspectiva da nossa sociedade, o casamento ele se dá entre um homem e uma mulher. Então, olha só o conhecimento de mundo fazendo referência a esse processo gramatical. Ah, professor, mas eu sei de sociedades tribais em que um homem tem várias mulheres e também tem sociedade em que uma mulher tem vários homens. Beleza, eu também sei. Mas de acordo com a nossa perspectiva, aqui no Brasil, o que acontece? Um homem tem apenas uma mulher. Ah, professor, mas o meu vizinho ele é sem vergonha, ele tem um montão de mulher. Mas de acordo com a perspectiva tradicional, isso está errado, não está errado? Então vem aqui comigo. Quando eu digo João ou José casará, quem é que vai casar? É só um. Ou só o João ou só o José. Então se só um pode casar, o verbo se encontra no singular. Afinal de contas, eu ainda nem sei quem vai casar, mas eu tenho a certeza que será apenas um. Tranquilo? Agora, quando eu digo muito frio ou muito calor podem matar o bebê, os dois podem. Então, eu tenho uma simultaneidade. Se eu tenho uma simultaneidade, o verbo vai ficar no plural. Por quê? Porque ele vai concordar com os dois elementos, tanto muito frio quanto muito calor. Como assim, Sidney? Vamos lá. Quando eu digo muito frio ou muito calor podem matar o bebê, é só o frio que pode matar? Não, né? É só o calor que pode matar? Não, os dois podem. Então, por isso, tem simultaneidade e por isso o verbo se encontra no plural. Teve uma atenção maior, a gente avaliou, inclusive textualmente, mas não é nada tão difícil assim, não é, meu querido aluno? Então, vem aqui comigo. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o curso completo da PM do Pará, gente? Ó, completaço, ponto a ponto digital, com essa qualidade de aula que você assistiu. Então, convido vocês a acessar nosso site lacconcurso.com.br, porque lá nós temos o curso completaço da PM do Estado do Pará, 100% do edital, por apenas 10 mensalidades de R$20. Você tem aí o acesso 70 dias. Durante 70 dias você vai poder assistir quantas vezes,
desejar e na hora que quiser. Tá certo, meus amigos? Além disso, o mais importante, para você fazer um concurso desse, você tem que ter planejamento, você tem que ter estratégia, projeto pedagógico, e nós temos uma baita de uma ferramenta muito bem sucedida, conhecida de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você vai ter um treinador pessoal de concurso. Cumpra suas metas de estudos, siga nossas orientações, matricule no nosso curso, que eu tenho certeza que você vai sair muito bem no concurso da PM Pará, lá no dia 31 de julho de 2016. Tá certo, meus amigos? Espero você. Tchau, tchau. Clique like.